Resumo da aula de hoje. Aula de correção. Aula 34 de correção. Matemática, página 217. Bom, vamos lá então. Número 1. Identifique os quadrados perfeitos. Lembrando que quadrado perfeito é a resposta da multiplicação de dois números iguais, tá? Quadrado perfeito é a resposta da multiplicação de dois números iguais, beleza? Então, nós temos 49, o 64, o 100, o 81 e o 400. 49, 7 vezes 7. 64, 8 vezes 8. O 100, 10 vezes 10. O 81, 9 vezes 9. E o 400, 20 vezes 20. Número 2. Calcule. Raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? 3 vezes 3 é 9. Letra B. Raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? 4 vezes 4, 16. Letra C. Raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? 5 vezes 5, 25. Letra D. Raiz quadrada de 49 é 7. Por quê? 7 vezes 7, 49. Raiz quadrada de 196. Letra E. É 14. Por quê? 14 vezes 14, 196. E por último, letra F. Raiz quadrada de 169 é 13. Por quê? 13 vezes 13 é 169. Número 3. Responda as questões. Letra A. A raiz quadrada de um número natural n é 25. Então, n, a raiz quadrada de n é 25. Beleza? Bom, qual é o valor do n? Eu tenho que pegar a resposta, 25, e multiplicar. 25 vezes 25, 625. Então, a raiz quadrada de 625 é 25. Letra B. O quadrado de um número natural n é igual a 144. Bom, então eu vou pensar lá. Qual é o número que multiplicado duas vezes ele por ele mesmo vai dar 144? 12. Então, a raiz quadrada... Desculpa, o número quadrado, o número que vai ser elevado ao quadrado é 12. Então, 12 é o n. Então, 12 ao quadrado é 12 vezes 12, 144. Ok? Número 4. Determine o número natural n nas seguintes sentenças. A raiz quadrada de n que é igual a 20. Bom, então vamos lá. Raiz quadrada de n que é igual a 20. Bom, então, n é 20 vezes 20 igual a 400. Então, n é igual a 400. Raiz quadrada de 400, 20. B. A raiz quadrada de 121 é igual a n. Bom, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 121? O número 11. 11 vezes 11, 121. Então,
Se a raiz quadrada de 121 é n e 11 vezes 11 é 121, então n é igual a 11. 5. João vai revestir uma parede de formato quadrado e precisará de 121 lajotas. Quantas lajotas ele colocará em cada lado dessa parede? Bom, então vamos lá. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 121? 11. 11 vezes 11, 121. Então, né? Então, 11 lajotas. 6. Com um papelão, Marta construiu 3 quadrados. O primeiro tem como medida de lado 16. O segundo, raiz quadrada do primeiro. Então, é a raiz quadrada de 16. E o terceiro, raiz quadrada do segundo. Bom, então vamos lá. Primeiro é 16. O segundo é a raiz quadrada de 16, 4. O terceiro é a raiz quadrada do segundo. Então, raiz quadrada de 4, 2. Então, vamos lá. 16. Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 4, 2. Beleza? Então, ficou 16, 4 e 2. Mas eu não entendi. Então, vamos ler de novo. Marta construiu 3 quadrados. O primeiro quadrado tem como medida 16. Então, tá aqui. 16. O segundo, raiz quadrada do primeiro. O primeiro é 16. Então, a raiz quadrada de 16, 4. O terceiro, a raiz quadrada do segundo. Então, o segundo é 4. Raiz quadrada de 4, 2. Então, quais são esses números? O primeiro, 16. O segundo, 4. O terceiro, 2. 7. Vamos lá. Descubra o número ímpar que tem como raiz quadrada um número natural entre 600, a raiz quadrada de 625 e 784. Bom, primeiro tem que procurar lá na tabela, né? E esse número é raiz quadrada de 729. Raiz quadrada de 729 é 27 vezes 27. Então, se a raiz quadrada de 729 é 27, então 27 é ímpar ou é par? Ímpar. Então, raiz quadrada de 729. A resposta, na realidade, não é o 27. A resposta é 700, raiz quadrada de 729. Ok? B. O número par que tem como raiz quadrada um número natural entre 300, raiz quadrada de 361 e raiz quadrada de 441. Olhando na tabela, um número par é a raiz quadrada, é o 400. Tá? Ó, entre 361 a 441, o número par é 400. Então, a raiz quadrada de 400 é 20, né? Então, raiz quadrada de 400. E letra C. O número ímpar que tem como raiz quadrada um número natural entre 400 e 484. Desculpa. Bom, então eu vou lá. Vou olhar na tabelinha dos números quadrados. E de 400 até 484, o número ímpar é o 441, né? 441. Então, a raiz quadrada de 441 é 21. Então, tá lá.
Beleza? Então, letra A, 700, raiz quadrada de 729. Letra B, raiz quadrada de 400. E letra C, raiz quadrada de 441. Beleza? Então, tá aí. Esta é a correção, tá? Da correção da página 217. Ok? Aula 34. Ok? Deixa eu arrumar aqui, que a professora colocou errado. Tá? Aula 34. Ok? Beijo, turma. Fiquem com Deus e até a próxima aula de matemática. Tchau, tchau!